Agora eu quero trazer um outro tema para você, diante da discussão que ele provocou nesse começo de ano de 2024, que é o PERSE, né? Aquele programa que oferece auxílio para esses setores de serviços e também para empresas de eventos por conta da perda que esses setores tiveram ali durante a pandemia. O que está acontecendo? O Ministério da Fazenda avalia que o programa emergencial de retomada do setor de eventos, que é esse PERSE que eu mencionei para vocês, ele teria aberto margem para lavagem de dinheiro, superfaturamento, atividades ilícitas, de acordo com integrantes da pasta. Os indícios no programa de incentivo ao setor de eventos estão sendo investigados pela Receita Federal e foram relatados pelo ministro Fernando Haddad a lideranças do Congresso e também a empresários. As suspeitas da pasta, gente, podem azedar ainda mais a relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está defendendo o programa. Recentemente eu conversei com o Paulo Solmuti, que é o presidente da Abrazel, e ele esteve, com o ministro Fernando Haddad, mencionou que Haddad se mostrou muito aberto a ouvir, as sugestões, as necessidades desses setores, só que ali para ele já mencionou, olha, tem muita gente utilizando esse dinheiro da maneira errada, cometendo irregularidades ou superfaturando ali para receber mais sem a necessidade. E aí, segundo o ministro da Fazenda, o que aconteceu? O valor que era voltado para 5 anos já estava sendo quase todo gasto no primeiro ano de benefício. Aí, a Haddad está querendo interromper. Só que essa foi uma proposta aprovada na Câmara e que, de alguma forma, beneficia muitos desses setores que foram impactados ali na pandemia. Gustavo Segré. Nós já falamos disso, eu dei o exemplo, não era nesse caso da PERSE, não era da Lei Rouanet, tem muita coisa aí que está sendo colocada com valores muito mais altos, porque isso permite ter um acesso a maior dinheiro. Qualquer coisa que seja um benefício, há parte da sociedade que vai tentar achar o caminho das pedras para conseguir um benefício ilegalmente obtido. Isso está errado, tem que controlar, tem que auditar, tem que verificar que não tem abusos. Mas não pode ser esse o motivo pelo qual o governo apoie o seu pedido para cancelamento. Ou seja, o problema é arrecadatório, não tem a ver com esses excessos. Sim. E parece que nesse caso em particular o excesso se vê como uma desculpa para o governo. Se o programa é bom, eu sou contra qualquer tipo de subsídios, isso está muito claro. Mas se o programa é bom, pelo caso da pandemia, a pandemia já passou 2 anos, a gente já está saindo normalmente, não me parece que precisa de ajuda. Mas nesse caso, deveria ser verificado se tem gente que precisa, que não tem abusos. E que isso não seja desculpa para tirar a questão do pleito do governo, que é simples e puramente arrecadatório. Interessante, Gustavo Segré. Dávila, você acredita que o governo está tentando punir o todo com alguns que estão cometendo irregularidades? O que você pensa sobre essa atitude? O Segré está correto. O governo quer arrecadar mais. Como está difícil derrubar o PERSE, inclusive porque o presidente Arthur Lira deixou claro que ele é a favor, agora estão tentando minar a credibilidade do PERSE, dizendo que há irregularidades na utilização do dinheiro. Então é isso aí, pelo menos você começa a dividir a base no Congresso e pode facilitar a vida do governo para ajudar a derrubar o PERSE contra a vontade do presidente Arthur Lira, que era mantê-lo. Agora, eu também sou contra subsídio, acho que subsídio é um absurdo, a gente tem que acabar com um monte de subsídio no Brasil, a gente gasta hoje 550 bilhões de reais por ano em subsídio, é um total absurdo, ninguém tem noção do impacto que isso tem mesmo na geração de emprego, de investimento e fazer a economia ganhar produtividade e competitividade, então eu também sou contra. Agora, lá atrás, quando aprovaram o PERSE, disseram que esse negócio ia valer por 5 anos. Então, quem está fazendo o business plan no setor de evento, está contando com recurso durante 5 anos. Se você corta isso, bom, tudo bem que acabou a pandemia, as coisas voltaram, mas esse foi um acordado lá. De novo, estamos esquecendo o acordado e voltando que agora não, nós precisamos de caixa, desculpa, aquele dinheirinho que foi prometido 5 anos, agora vai ser 3 anos e acabou. O que o presidente da Abrazel mencionou para mim é que, como o setor foi o mais impactado, ou seja, todo mundo teve de baixar a porta e não conseguiu atuar mesmo durante a pandemia, diferentemente do que aconteceu em algumas outras partes, que boa parte desses comerciantes, desses empresários ainda não conseguiram se recuperar. Então, há ali um prazo, que eles colocaram para si, contando também com esse benefício que foi concedido por meio de uma votação no Congresso. Aí, de repente, vem e fala, vai acabar? E aí eles estão, olha, não é bem assim. Então, tem que cumprir o prazo que foi acordado. Romper com esse prazo seria muito ruim. Agora, o setor de serviços, ele vem recuperando nesse pós-pandemia. Aliás, é o setor que mais se recupera no mundo, não só
aqui no Brasil. Agora, o que não dá é ficar com esse subsídio para sempre. Então, tem que cumprir a regra do jogo, terminar, né, no momento estipulado, com o valor estipulado. Agora, aí eu vou concordar com o Piperno. A partir do momento que você prorroga por prazo indeterminado esse subsídio, você nunca mais vai tirar. E esse que é um grande problema, né? Quando a gente aqui liberal defende tanto que o Estado deve garantir os direitos de propriedade, o direito à felicidade, o direito aos contratos jurídicos, à segurança, etc. É isso. Quanto mais o Estado se afasta das suas funções de garantir os direitos naturais e entra nessas questões de subsídio, gerenciamento econômico, dá esse tipo de conflito na sociedade. Fala, Piperno. Olha, a Brasel é uma entidade séria, ela não faz molecagem, obviamente ela defende um setor que está realmente amparado na duração dessa regra. E no dia que eu conversei com o presidente da Brasel, ele foi bem moderado, inclusive, né? Ele não fez críticas contundentes ao governo, ele inclusive disse que entende, né, o fato do ministro da Fazenda estar buscando um ajuste fiscal, porque está sendo muito cobrado por isso, mas menciona exatamente essa questão que foi colocada por todos vocês. Há uma previsão, há um projeto que foi aprovado no Legislativo para a concessão desse benefício. Agora, do nada, a gente vai avisar que ele não existe mais? Então, eu sou a favor de que se cumpra o acordo. 5 anos. Então, por mais que o setor já tenha se recuperado e tal, o que foi acordado lá atrás é que a regra valeria por 5 anos. Perfeito. Mas aí, do outro lado, tem a questão da desoneração. Ora, isso também tinha um prazo para terminar lá atrás e acabou sendo prorrogado. Porque, como eu sempre repito aqui, benefício concedido é benefício eternizado. Então, veja, eu acho, quando o governo leva para essa conversa com a Brasel a suspeita de que o PES está sendo mal utilizado, então, eu acho que não é o caso de se abreviar a duração de algo que foi acordado, mas sim de investigar o que tem de irregular. Da mesma forma que o governo tem que fazer com a questão dos títulos incentivados, que até a gente citou aqui outro dia, que descobriram agora que os títulos para o setor agropecuário, né, e um outro que agora me foge, eles estão sendo usados, e da construção civil, eles estão sendo usados, por exemplo, até por empresa que vende lanche. Né? E o volume de emissão já chegou a 1 trilhão. Está uma festa da uva em relação a isso. Então, esse tipo de coisa abusiva não pode acontecer. São 523 bilhões de reais em benefícios, subsídios, vantagens concedidos todo ano. E isso inclui, inclusive, o horário eleitoral gratuito, que só é gratuito para os partidos políticos, mas o contribuinte paga. E aí tem um factual nessa história toda também, porque os parlamentares fizeram um ato público na Câmara dos Deputados contra o fim do PERSE. Eu vou conversar aqui com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. Vamos lá. Janaína Camelo, o que esse pedido traz? Oi, Evandro, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, é o seguinte, participaram desse ato aqui deputados e senadores, esse ato, inclusive, continua acontecendo e eles defendem o PERSE, né, o chamado PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Então, só para explicar, esse programa ele foi criado na pandemia, no meio da pandemia, para socorrer aí as empresas do setor de eventos que foram muito prejudicadas aí com medidas de isolamento, né? Então, especificamente, o PERSE ele isento do pagamento do imposto de renda, PIS e COFINS às empresas do setor de eventos. Só que, inicialmente, o acordo com o governo era de que ele valeria até 2024, até este ano. E o acordo também inicial é de que haveria uma renúncia fiscal aí com o PERSE de 4 bilhões de reais por ano. Só que só em 2023, só no ano passado, isso segundo o Ministério da Fazenda, houve uma renúncia aí de 16 bilhões de reais.
Mesmo assim, o Congresso, no ano passado, prorrogou o PERS para até 2026. Agora, a proposta do governo, então, é retomar esses impostos gradualmente, já até 2025. E é o que está especificado aí na MP, naquela MP da reoneração que está sendo tão discutida aqui no Congresso Nacional junto com o governo. Então, esse objetivo do governo é retomar aí esses impostos em meio ao objetivo aí do Ministério da Fazenda de zerar o déficit fiscal, neste ano e nos próximos anos. Bom, esse ato aconteceu aqui no auditório da Câmara dos Deputados, que é o auditório Nereu Ramos, porque houve mesmo uma grande quantidade de pessoas, são 300 pessoas mais ou menos que estão participando deste ato. E o programa, segundo os parlamentares, tem gerado muitos resultados aí. Segundo eles, é o programa que tem, o programa de recuperação, o melhor programa, o programa mais bem sucedido de recuperação setorial até hoje. Então, aqui durante este ato, os parlamentares chamaram a medida provisória, que acaba com o PERS, como arbitrária, ilegal e inconstitucional. Evandro. Eu queria que você falasse rapidamente para a gente sobre essa fiscalização que está essa fiscalização não, né? Esse levantamento que está sendo feito aí pela Receita Federal sobre essas possíveis irregularidades que envolveriam lavagem de dinheiro que foram mencionadas aí pelo ministro da Fazenda. Exatamente, Evandro. Inclusive, muitos dos discursos aqui dos parlamentares envolveram essa questão. Uma das parlamentares foi a Daniela Carneiro, ela foi a relatora do PERS aqui no Congresso Nacional e ela, inclusive, tinha uma reunião com o ministro da Fazenda hoje pela manhã, ela e outros parlamentares que defendem aí a manutenção do PERS, só que depois dessa notícia aí de investigação da Receita Federal, essa reunião acabou sendo cancelada pelo próprio ministro da Fazenda. Ela falou um pouquinho durante esse evento mais cedo, vamos ouvir o que ela disse. Se quiser fazer dinheiro, caixa, a gente compreende tudo isso, mas não vamos, outra coisa para eu terminar minha fala, não vamos começar a criar essa história de porque existem erros ou existem situações que são equivocadas dentro do PES. Tudo bem, então vamos lá. Quer tratar disso? Então vamos lá. Existem ações equivocadas dentro do Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida, por isso acaba com Minha Casa Minha Vida. Essa investigação da Receita, Evandro, só para lembrar, a suspeita é que empresas ligadas ao setor de eventos usaram o PERS para não pagar impostos com dinheiro lavado e também a suspeita de que empresas que não são ligadas ao setor se inscreveram no PERS para poder se beneficiar aí do programa, Quem também falou aqui durante esse discurso, durante o ato, foi o senador Efraim Filho, que é o líder do União Brasil. Ele disse que se houve erros, foram pontuais e que o setor inteiro não pode ser prejudicado por conta disso. Vamos ouvir o que ele disse. Ninguém aqui tem compromisso com o erro. Abusos, excessos, fraudes têm que ser coibidos e têm que ser fiscalizados por tarefa do governo. Cabe ao governo coibir fraudes, é tarefa da Receita Federal. Ninguém aqui tem compromisso com o erro. Agora, não pode o erro de uns poucos contaminar a verdade de muitos que precisam desse programa. Pois é, Evandro, aí só lembrando que essa medida provisória ainda está sendo discutida com o governo e aqui com o Congresso, A ideia é do governo reeditar a medida provisória mantendo o PERS, mas não a reoneração, porque está tudo na mesma MP, a reoneração é vir para o Congresso por meio de um PL com urgência constitucional, mas isso vai ser definido até o fim da semana, segundo o governo. É com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Tava um barulhão ali, mas é porque a Janaína está bem no meio do Congresso, se não me engano, Por isso, e o converseiro acontece ali mesmo, é o local de parlar. Quero saber de vocês o que acharam do discurso de Daniela Carneiro, a ex-ministra Trembala, que passou muito rapidamente pelo governo federal e que diz, olha, tem irregularidade também no Bolsa Família. Acabou o Bolsa Família? Não. Por que finalizar, então, proposta como essa? Não, tem irregularidade em tudo, Evandro. Bolsa Família, BPC, onde você meter a mão, ou nesse Brasil que tem 550 bilhões de reais por ano de subsídio, tem irregularidade. É óbvio que tem irregularidade. Então, se fizer um pente fino em todos os programas, talvez aí, ministro Haddad, esteja o dinheiro que o senhor precisa. Faça um pente fino em todos os programas, em 550 bilhões,
que você vai conseguir tirar uns 100 bilhões, de malandragem que tem no Brasil. Então tá aí a sua ex-ministra dando o caminho das pedras para o ministro da Fazenda resolver o problema do rombo fiscal. Fala, Gani. Não faz sentido esse argumento de que, olha, se tem irregularidades, então vamos acabar com o programa. O programa tem que terminar no prazo estipulado e no valor estipulado. Agora, esse argumento não se sustenta. Concordo com o que disse a ex-ministra do Turismo, que está bastante ligada ao setor de serviços. Seria a mesma coisa, Evandro, que tem irregularidades no SUS, então vamos acabar com o SUS e aí vamos prejudicar milhares de pessoas que dependem do SUS. Ô, Fábio Piperno, o fato dessa crítica vir justamente de uma ex-ministra aumenta o peso dela para o governo federal ou em relação ao governo federal? Agora ela é uma ex-ministra que certamente ajuda a representar um setor. Mas é o seguinte, o governo, até eu falei rapidamente sobre isso ontem, né? O governo está passando um pente fino em alguns benefícios, vai cortar aí, prevê cortar mais de 1 milhão de pessoas, né? Como chama INSS, lá dos beneficiários, também do Bolsa Família, vai exigir prova de vida para 4,5 milhões de pessoas que recebem do INSS, porque está desconfiado aí que tem muita gente recebendo aí, por quem já não está mais aqui para se beneficiar disso. Acabei de citar os títulos incentivados, que já tem um volume de emissão calculado em 1 trilhão e imagino que deva ter de falcatrua nisso aí. Agora, no caso do PERSE, eu também concordo que tem prazo que se cumpra o prazo. E se tem falcatrua, que se investigue, que se puna. Então tem que passar um pente fino. Agora, a minha desconfiança é outra. Qual? Que terminado esse período de vigência, fatalmente. Isso seja renovado. Fatalmente. Vai virar um novo capítulo da desoneração da folha de pagamento? Daqui um ano e pouco, a gente vai discutir a renovação disso aí. Você concorda, Gani? Concordo, vou concordar com o Piperno. Todo mundo muitas vezes defende liberalismo até que não mexa no seu queijo. É o melzinho na chupeta. Exatamente. Chegou no seu queijo. Não, aí não, é liberalismo para os outros. Né? Mas é por isso que o governo tem que fazer uma coisa que eu propus já há muito tempo. Todo benefício tem prazo de validade e não pode ser renovado. Esse é o ponto. No dia que criar a regra, aí o Piperno, né, Piperno? Você concorda que aí acaba com isso. Tem que criar a regra. Não pode ser renovado. Você vai ter um prazo por 5 anos, que é o caso do PES, não tem uma renovação. Agora, se não criar essa cláusula, aliás, essa cláusula existe em vários países na Europa, inclusive. Não pode renovar. Vale por um tempo, acabou aquele período, acabou o subsídio. Pronto. Concorda também, Gustavo Segré? Concordo e amplio. A primeira questão, me parece que qualquer benefício que possa o recurso público privilegiar a determinada empresa, pessoa ou setor, deveria ter uma contrapartida para a sociedade. Vou dar um exemplo. Eu lembro, de novo, na Lei Rouanet, porque acompanhei bastante pela produção da peça de teatro. Mas se alguém recebe dinheiro do Estado, por exemplo, vamos supor que um evento, uma produção de uma peça de teatro recebe R$1 milhão da Lei Rouanet. A dúvida é por que não aproveitar e fazer tantas sessões como sejam necessárias para cobrir esse R$1 milhão para pessoas que não têm possibilidade de assistir o teatro, por exemplo. Uma entrada social, devolver à sociedade esse recurso que ela utilizou e que foi através de um benefício que a sociedade dá. Estudar numa universidade, maravilha. Então o Estado financia o estudo dessa pessoa. O que essa pessoa poderia fazer? Fazer aulas de complemento, caso não seja concursado, não poderá ser professor, mas ele pode devolver à sociedade ajudando a outras pessoas que querem estudar, por exemplo, e dessa maneira você tem a verdadeira igualdade social, que tanto defende a esquerda, pelo que pouco pratica. Se você vai dar recursos de todo mundo para um setor, ou uma pessoa, ou uma empresa, que essa pessoa, setor ou empresa possa devolver à sociedade esse recurso que está dando. E dessa maneira é um ganha-ganha. Não tem uma pessoa que tem um benefício pessoal e aí depois vem todas as falcatruas, não? Não sei, inventar faturamento, sobrefaturamento, lavagem de dinheiro e tal. Mas me parece que é uma questão que ajuda o econômico e social para benefício de todo mundo.
O Piperno, recentemente o presidente da República fez uma crítica ao falar da desoneração da folha de pagamento, dizendo que esses empresários eles não ofereciam nenhum tipo de contrapartida. Então eles recebiam um benefício ou subsídio, mas não devolviam nada para a sociedade, muito menos para o governo federal. A questão é que essa crítica fica só no discurso e não numa prática que traga, por exemplo, uma sugestão parecida como a que trouxe aqui o Gustavo Segre agora? Você tem várias métricas para avaliar contrapartidas. Por exemplo, eu me lembro que há mais ou menos há uns 12 anos, o governo, junto com a indústria automobilística, lançaram lá um programa chamado Inovar Auto. Então ele previa uma série de metas, inclusive no sentido de tornar até os carros menos poluentes. Provavelmente isso não foi cumprido, o governo caiu e, enfim, a indústria automobilística continuou patinando. Mas, assim, esse tipo de coisa tem que condicionar a concessão de algum desses benefícios todos. Não dá para você só injetar dinheiro e o outro lado nada. É muito fácil, por exemplo, chegar e falar assim, porque a esquerda gosta de dar o benefício tal. É óbvio que isso é música para muitos ouvidos. Mas, por exemplo, eu acabei de citar a história dos títulos incentivados que o governo quer ir atrás. Essa conta, repito, está chegando a 1 trilhão. Isso é um escândalo. Não foi o governo de esquerda que inventou isso. Mas, assim, independentemente de quem tenha sido, isso não pode se perpetuar. Eu vi, por exemplo, um porta-voz de uma rede hospitalar que também emitiu esses títulos falando, a gente, de certa forma, faz parte da construção civil, porque a nossa rede vai fazer não sei quantos leitos. Então, portanto, embora não seja uma empresa imobiliária e tal, também pode receber isso. Então, você vai criando, né, brechas e tal, pontas aí, e todo mundo acaba usufruindo de forma irregular.